Boa família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Deixa o like aí que é muito importante. Desde já, muito obrigado aos novos inscritas e inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.660 pessoas inscritas e inscritos nesse canal. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora alegaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre uma pergunta que é frequentemente feita a nós pretas e pretos, não importa onde nós estejamos, no Brasil, no próprio continente africano, em Cuba, na Alemanha, por exemplo, nos Estados Unidos e na Venezuela, não importa onde nós estejamos, a pergunta feita a nós, geralmente por racistas, pessoas que querem nos colocar na defensiva, pessoas que querem nos imputar a própria culpa pela nossa degradação, pela nossa escravidão, até pelo racismo. As pessoas, tem gente que fala que o racismo é culpa dos negros. Vocês sabiam disso? Que é um absurdo total, absoluto. Já falamos aqui que quem criou o racismo foram populações euroasiáticas. Hoje a gente está aqui para falar sobre uma pergunta que essas pessoas nos fazem de uma maneira covarde, enviesada, para nos colocar na defensiva mesmo. A pergunta é: os africanos venderam seu povo como escravizados? Você com certeza já ouviu essa pergunta aí, com certeza. Quem está me ouvindo aí, que é preto, já ouviu essa pergunta. Algum branco já fez essa pergunta para você? Ou algum negro, talvez colonizado, ou até ainda que não, até ainda que seja uma pessoa que quer conhecer a história, que ouviu isso em algum lugar também, ouviu o galo cantar em algum lugar, porque as pessoas são covardes, são baldosas, vai e pergunta para você, que de repente você é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e tudo. E aí, o Ben Skinniger, meu grande aluno, meu querido amigo, preto, em diáspora, que mora na Alemanha, meu aluno, ele me fez essa pergunta porque com certeza fizeram essa pergunta para ele lá, onde ele vive, num país anglo-saxão, racista, e é por aí que a gente vai começar. Vamos lá. Pessoas perguntam: os pretos venderam os africanos como escravizados porque os reis, os dirigentes políticos, a elite econômica, a elite política de algumas sociedades africanas venderam deliberadamente o seu povo como escravizado. E aí, calma. Vamos por partes, vamos retaliar essas falas, né, como o Wolverine faz. Estou à vontade para falar porque eu sou nerd, né, então eu conheço muito bem o Wolverine. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando uma pessoa que vive na Alemanha, como meu amigo Ben Skinniger, essa é para você, irmão, repetindo, ouve esse tipo de falácia, a primeira coisa que uma pessoa que é negra, que mora na Alemanha, deve fazer é: o Adolf Hitler, que era um austríaco que vivia na Alemanha, o cara que foi o responsável, ou um dos responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, o Adolf Hitler, que foi financiado por alemães brancos racistas, como o dono da Mercedes-Benz, o dono da Volkswagen, os donos da Heineken, da Siemens, da Hugo Boss, o Adolf Hitler, que foi financiado pela International Business Machines, a IBM, que era uma empresa estadunidense, cujo dono era cônsul estadunidense na Alemanha nazista na época de construção do Terceiro Reich. Então, estamos falando de um homem branco, de origem anglo-saxã, germânico, porque ele nasceu na Áustria, e que não só ele deportou judeus alemães, para os campos de concentração, como os matou nesses campos de concentração depois de ter usado seu trabalho como escravizado para beneficiar, para devolver o lucro para essas empresas de brancos racistas que financiaram a construção do Terceiro Reich. Então, Adolf Hitler, essa é a pergunta que nós deveríamos fazer, por exemplo, o meu amigo Ben deveria fazer para esses alemães que perguntam para ele: o Adolf Hitler vendeu seu próprio povo como escravizado? Ele matou seu próprio povo, 6 milhões de judeus. Aí as pessoas vão falar: mas os judeus não eram alemães. Como não eram alemães se nasceram na Alemanha? Nasceram em Leverkusen, nasceram em Munique, nasceram em Berlim, nasceram em Stuttgart, nasceram em Frankfurt, nasceram nesses lugares ali da Alemanha ali. Como não? Como que eles não são alemães se eles nasceram lá? Ah, mas quem são judeus, amigo? São judeus europeus, alemães. Esses judeus europeus, alemães, eles foram mortos, não só na Alemanha não, na Europa nazista, porque Hitler, ele invadiu a Holanda, ele invadiu a Polônia, ele invadiu a República Tcheca, o que é hoje a Eslováquia, ele invadiu a Dinamarca, ele invadiu vários países europeus, a Bélgica, e ali ele fez a mesma coisa. Capturou uma série de judeus brancos do povo dele, branco, porque eu não sou do povo do Hitler, eu sou preto.
do povo dele, né? Já que a questão é vender o seu próprio povo, né? Não é isso que as pessoas falam? Então vamos falar disso, né? Vamos falar disso. O Hitler fez isso. Matou milhões, 6 milhões, por baixo, as estatísticas mais conservadoras dão conta de 6 milhões de judeus. Claro que tinham negros ali, que tinham ciganos ali, que provavelmente eram europeus também, da Romênia, por exemplo, né? Que é o lugar onde as pessoas falam que surgiram os ciganos, mas isso é uma outra conversa. Mas de qualquer maneira, ele matou, inclusive, pessoas brancas que eram deficientes, física, visual, mental, porque o Hitler queria criar uma raça pura, uma raça ariana, uma raça superior. E os Estados Unidos, em 1941, criou a personificação dessa raça superior, que foi o Capitão América. Um soldado, Steve Rogers, alto, loiro, forte, militar, imbatível, exatamente o perfil que o Hitler estava criando. Quem é que manda nos Estados Unidos da América? Brancos racistas, os mesmos brancos que criaram a segregação lá nos Estados Unidos antes de Adolf Hitler assumir o poder na Alemanha. Por que eu estou falando tudo isso? Porque também houve nos Estados Unidos perseguição ao próprio povo estadunidense, só que no caso o povo negro, africanos nascidos nos Estados Unidos foram perseguidos por estadunidenses brancos. Ah, mas e aí, Jorge, aí não são do próprio povo. Ora, peraí, se eles nasceram lá, a partir, veja bem, eu estou julgando os argumentos, tá, galera? Presta atenção. A partir da visão euroasiática, eurocêntrica, a partir da visão deles, quem nasce em determinado lugar é daquele lugar ali. Então, os africanos, os negros que nasceram nos Estados Unidos, eram americanos. Esses americanos foram segregados, foram mortos, enforcados, sofreram linchamento. E aí, dirigentes estadunidenses fizeram isso com o seu próprio povo. Como assim? E aí, a gente vai para um outro momento histórico. A gente vai falar dos africanos, não se preocupem. Um pouquinho mais afastado da história. Os romanos escravizaram povos eslavos. Os eslavos são tão brancos quanto os romanos. Os romanos escravizaram o seu próprio povo branco. Escravizaram. A palavra eslavo deu origem à palavra slave, escravizado ou escravo em inglês. Os romanos escravizaram gregos também. Os gregos são brancos, como os romanos. Euroasiáticos, de origem euroasiática. A diferença é que os romanos são de origem latina, são latinos. E os gregos são os dórios, os aqueus, os jônios, são descendentes desses povos dórios, aqueus e jônios que invadiram ali aquela região ali, onde é hoje a Grécia. Mas são brancos, são da mesma origem euroasiática. Os romanos também venderam seu próprio povo como escravizado. Tá vendo, família, como que essa pergunta ela é covarde, ela é enviesada, ela faz você ficar na defensiva, ela foi feita para nos colocar na defensiva. A partir do momento que a gente não conhece a história do planeta Terra, mas aqui neste canal, a partir da perspectiva do panafricanismo, ele vai sempre colocar os racistas nos lugares deles, certo? Então, antes de mais nada, é preciso argumentar, contra-argumentar. Mas para isso a gente precisa estudar, família. A gente precisa estudar. Não adianta apenas consumir pedaços, gotas, como isso aqui é gotas, tá, família? Gotas de conhecimento que a gente consegue disseminar, a gente precisa ler. Porque a gente só vai conseguir rebater esses comentários racistas, covardes, se nós lermos, conhecermos a nossa própria história e a história dos euroasiáticos também. Foi que o Carlos Moore fez nessa obra aqui, vamos falar dela daqui a pouquinho. Foi que o Sheikh Anta Diop também fez nessa obra aqui, e em outras obras que ele escreveu. E aí, vamos agora falar um pouco daqui do Brasil, rapidamente. Sabemos que os brasileiros se matam entre si, nessas guerras de facções aí. Não precisa nem falar as siglas dela. Os brasileiros estão se matando em facções? Os brasileiros estão se matando por conta de diferenças ideológicas de esquerda, direita, de extrema direita? Estão se matando por conta disso? Vocês já pararam para pensar isso também? Né? Então vamos lá, calma. Eu estou fazendo essas provocações, família, é para que a gente tenha argumentos e elementos para combater essa perguntinha simplória, reducionista. Porque a história não pode ser analisada a partir de reducionismos, absolutamente. Por isso que eu fui estudar a história dos africanos e também a história dos europeus, porque o nosso povo construiu pensadores, pesquisadores, que conheceram profundamente a história dos nossos inimigos e falaram para os nossos inimigos: vocês são isso, vocês saíram dali, é de lá que vocês criaram o racismo, vocês criaram a xenofobia, vocês criaram os protofascismos, vocês criaram o nazifascismo, vocês criaram a bomba atômica, jogaram a bomba atômica inclusive em Hiroshima e Nagasaki, sobre pessoas brancas, porque os japoneses e chineses são brancos, têm a pele clara. Aqui no Brasil, eles são entendidos como brancos, têm a pele clara.
nos Estados Unidos, na Europa, por conta daquele racismo científico que foi criado no século XIX. Esses japoneses e chineses foram chamados de amarelo, mas eles são brancos. Aliás, como diz o Carlos Moore, muitos desses chineses e japoneses, em muitos momentos, têm a pele até mais clara, mais branca do que muitos europeus. Pode ver, porque a galera que vive ali na Península Ibérica, espanhóis e portugueses, ele tem uma pele mais escurecida. Só lembrar do Carlos Alcaraz, que é o tenista, só lembrar do Rafael Nadal, por exemplo, e outros por aí. Agora, vamos falar da questão fundamental, de outra questão fundamental que aqui, a servidão no continente africano, ela tinha 3 fatores fundamentais que provocavam. Ela era por guerra, por crime ou por dívida. Se eu cometi um crime contra a família de alguém, eu posso cumprir essa pena através de serviços durante certo período de tempo que vai ser estabelecido por uma junta de pessoas, de notáveis, de legisladores que se reuniam para determinar quanto tempo eu iria servir através de trabalhos para aquela pessoa ali, para aquela família ali, para poder expiar os meus erros, por exemplo, dependendo do grau do crime que fosse. Se eu fosse um prisioneiro de guerra, eu poderia fazer parte do povo que venceu, o meu povo, e cumprir ali um período sendo servo, não escravizado. A gente vai explicar a diferença entre servos e escravizados aqui, porque é preciso explicar isso detalhadamente, até eu cumprir. Não significa dizer que eu vou ser eternamente agredido, violado, ter meu corpo violado, ter minhas liberdades cerceadas, ser torturado, ter a minha língua cerceada, impedido de falar minha língua, impedido de praticar as minhas culturas, de cultuar meus ancestrais. Nada disso aconteceu no continente africano. Nada disso. Uma outra forma de uma pessoa no continente africano, durante um longo período de tempo, cair na categoria de servo, é se ela contraísse dívida com alguém. E uma forma de você pagar essa dívida era através de trabalhos. Inclusive, aqui no Brasil já teve períodos assim, muito poucos, mas já teve períodos assim, uma pessoa pagar sua dívida com trabalhos. O que acontece é o seguinte, no continente africano não havia instituições como na Europa, como por exemplo, presídios, penitenciárias, delegacias. Por que não havia? Porque não havia regimes de polícia no continente africano. É preciso explicar detalhadamente a antropologia das sociedades africanas, que não tem rigorosamente nada a ver com a antropologia das sociedades euroasiáticas. Nada a ver. É contrário, não é diferente, é contrário. Então, no continente africano, essas instituições que nós temos aqui, presídio, penitenciária, polícia, delegacia, onde as pessoas ficam presas ali, onde os criminosos são retirados do convívio social, se tornam marginais porque vivem à margem da sociedade. No continente africano isso não existia não, isso passou a existir recentemente, por conta de invasões de populações estrangeiras ao continente africano. Durante milhares de anos não existia esse tipo de instituição. Não existia por quê? Porque não havia a propriedade privada da terra. Porque para você ser escravizado, você tem que passar primeiro, como diz o Carlos Moore, para a propriedade privada da terra. Só que a terra no continente africano, ela sempre foi de usufruto coletivo e nunca, jamais, em tempo algum, a terra ela foi propriedade privada. Porque para você ter escravizado, a primeira coisa que você precisa ter é a propriedade privada da terra. Porque a primeira coisa que o escravizado é, como diz o Carlos Moore, é propriedade privada. Privada mesmo. Como o celular é meu, por exemplo. Um carro é meu, por exemplo. A televisão é minha, por exemplo. O ar-condicionado é meu, por exemplo. Um livro é meu, por exemplo. Então, isso é uma propriedade privada. No continente africano não havia isso. Os servos no continente africano, muitas das vezes, quando eles caíam nessas categorias, lembrando que tinham 15 categorias de servos no continente africano, como o Carlos Moore demonstra aqui, a única categoria de servo no continente africano que não tinha direito nenhum sobre o seu corpo era aquele chamado de escravizado mercadoria. E esse escravizado mercadoria, que a palavra é muito difícil de pronunciar, por isso que eu não vou nem tentar, talvez eu vá errar, esse escravizado mercadoria, como o Carlos Moore explica aqui nessa obra, ele caía nessa categoria se ele tivesse cometido aquilo que nós aqui no Brasil chamamos de crimes hediondos, se ele tivesse praticado feitiçaria. Quando a gente fala de feitiçaria, tem nada a ver com candomblé, umbanda, tem nada a ver com as nossas cosmovisões, não. Tem a ver com evocação de espíritos baixos, espíritos negativos. Por exemplo, tem a ver se ele fizer chacina contra
quem quer que seja, uma família, um grupo de pessoas, se ele cometer chacina, se ele estuprar, violar alguma mulher, alguma criança, isso é um crime inafiançável. Era um crime inafiançável no continente africano. E aí essa pessoa, ela definitivamente perdia todos os direitos que ela tinha sobre seu corpo, e aí sim ela era vendida como mercadoria para quem quer que o comprasse. O que acontece é que os outros servos no continente africano, que é preciso informar, eles geralmente eram ligados ao Estado. E aí um servo que era ligado ao Estado, muitas das vezes, ele era servo, estava ligado ao Estado, era como se fosse um funcionário público, e em muitos casos ele comandava o exército que era responsável pela segurança do império ou do reino. Muitas das vezes comandava, ser responsável até pela segurança do próprio dirigente, das próprias elites, o servo. Jamais aqui no Brasil, jamais no Império Romano, ou na Grécia Antiga, ou em uma outra sociedade euroasiática, isso iria acontecer. Jamais. Aqui no Brasil, em que momento, por exemplo, aqui no continente americano, em que momento que você ouviu falar de um escravizado ser responsável pela segurança de quem o controla? Tem? Não tem isso. Então, no continente africano, quando uma pessoa ela era serva de alguma família, muitas das vezes ela tinha o direito de casar, ela poderia casar. Caso acontecesse de surgir um sentimento que nós somos seres humanos, lembremos, a humanidade foi retirada de nós pelos racistas, mas nós somos seres humanos, as pessoas poderiam casar e aí fazer parte daquela família ali, principalmente se fosse o servo da mãe, principalmente. Muitas das vezes esse servo ele era responsável por administrar os negócios da família. Se o cara fosse um comerciante, ele poderia ser ali um gerente. E sendo um gerente, ele poderia muito bem ser o representante deste comerciante fora do continente africano. Ele continuava sendo servo, tá? Fora do continente africano. Como nos explica Alberto da Costa e Silva na obra dele chamada A Enxada e a Lança. Até porque, em determinado momento da história, o cheque vai ser desenvolvido no continente africano. E um cheque construído na África, ele poderia ser descontado na Índia. Porque, de acordo com Alberto da Costa e Silva, o Islã, em determinado momento, quando ele entra no continente africano, o Islã garantia a procedência desse cheque. O que acontece é que esse cheque, o portador dele era um servo. E aí ele poderia viajar até a Índia, comprar alguma coisa e voltar para o seu local de origem. Você acha que se essa pessoa ela fosse violentada, fosse todo dia chicoteada, queimada por ferro, quente, tratada com galhardete, com máscara de Flandres, fosse todo dia violentada, estuprada, essa pessoa ia voltar? Obviamente que não. Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos centenas, milhares de casos de fuga de africanos para os quilombos. Então, o Islã, falando no Islã, quando ele entra no continente africano, começa a construir uma nova modalidade de escravidão no continente africano. Essa escravidão, conforme está documentado aqui na obra do Gandhi Lopes, ela transforma pessoas em mercadorias. E aí essas mercadorias passam a ser valorizadas, ter valor. Essa escravidão, esses escravizados de mercadorias foram os primeiros a serem retirados do seio da sociedade, da comunidade, para que eles não servissem de maus exemplos para outras pessoas. E aí, quando os árabes começam a entrar no continente africano, esses escravizados de mercadorias são vendidos para os árabes. E são criminosos. Não significa dizer que as elites políticas deliberadamente venderam o seu povo para... Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver que algumas elites, como diz o Carlos Moura aqui, se beneficiaram do tráfico transsaariano de escravizados? Sim, se beneficiaram. Mas não significa dizer que foi o povo todo, que isso estava na cultura do africano de uma forma geral, não. Algumas elites, como aqui no Brasil, as elites se beneficiam do seu trabalho. Por isso está em discussão essa escala 6x1, porque o capitalismo, ele modificou o modo de exploração aqui no Brasil, particularmente em boa parte do mundo. Então, o capitalismo, que ele nasceu por conta da escravidão, a escravidão atlântica, não a escravidão árabe, a escravidão atlântica, ele modificou o modus operandi da opressão que ele estabelece sobre pessoas desafortunadas. Aqui no Brasil, as pessoas desafortunadas são as pessoas de pele escura, geralmente. Não é por acaso que o racismo determina a classe onde você vai ficar, como diz o grande Abdias do Nascimento. Então, no continente africano, o que aconteceu foi que, quando entram os árabes racistas, que escravizam pessoas, como está documentado aqui, esses árabes não só começam a escravizar pessoas que eram vendidas como escravizadas de mercadoria, como começam a escravizar outras pessoas que não eram necessariamente escravizadas, não eram servos, absolutamente, eram pessoas livres. Como as populações da região de Sofala, ali na região de Moçambique, já no século IX, começam a ser escravizadas porque esses bantos, essas populações que eram do tronco linguístico banto, tinham um grandíssimo conhecimento das tecnologias de umedecer o solo. Esses bantos, que não eram povos do livro na visão dos árabes, porque esses bantos
não praticavam aquilo que mais tarde foi conhecido como cristianismo africano, será conhecido como cristianismo africano, as populações dali onde tem na Etiópia ali, que inclusive geograficamente falando é até mais próximo da Península Arábica, as populações dali da Etiópia, muitas delas não foram escravizadas porque eram chamados, entendidos pelos árabes, que praticavam o Alcorão, que escreveram o Alcorão, e o Alcorão legitimava a escravidão. Essas populações dali da Etiópia foram entendidas como povos do livro, porque eram judeus etíopes, judeus da linhagem salomônica, e eles cultuavam uma religião judaica que tem raízes no continente africano, como a gente já falou, e por conta disso que essas sociedades não foram escravizadas, mas a sociedade troco-linguístico-banto, que não necessariamente praticava uma religião baseada num livro revelado, essas foram escravizadas por serem negras. Então, o primeiro modus operandi de escravidão que se abateu sobre o continente africano foi imposto por árabes que eram racistas, árabes que eram mestiços de preto com branco, como diz o Cheikh Anta Diop nessa obra aqui, Nações Negras e Cultura, e não consideravam os negros como seres humanos. O que acontece é que entre árabes também você vai ter, como explica aqui o Carlos Moore, alguns escritores que vão ser contra a escravidão negra, outros que vão legitimar a escravidão negra. E posteriormente, essa escravidão ela vai se estender durante 1000 anos. E aí, durante a vigência do Califado Abássida, que foi de 750 a 1258, de acordo com o Carlos Moore aqui nessa obra, houve a grande rebelião Zanji, que foi uma rebelião que durou de 1869 a 1883. E aí essa rebelião Zanji foi uma grande rebelião que ocorreu na região do Oriente Médio. E essa rebelião acabou criando, inclusive, fundando uma cidade chamada Al-Muqtara, onde o Ali B. Muhammad, ele emergiu como líder, dito, autorizado por Alá, a combater os escravistas. E essa rebelião, ela durou 14 anos. Então, família, antes, muita calma, quando as pessoas apontarem o dedo para você e dizer os próprios pretos escravizaram. Não foi assim não. É preciso a gente conhecer a história. E eu aqui, galera, eu estou fazendo um resumo do resumo, tá? É preciso a gente conhecer a história como um todo. A escravidão árabe, que não era uma escravidão como ocorreu aqui a Atlântica, a escravidão atlântica era uma escravidão você colocar os pretos para trabalhar nas colônias europeias. Os árabes não constituíram necessariamente colônias, mas a escravidão de africanos, principalmente homens, era para trabalhar nos harems. Esses homens negros tinham seu pênis cortados, serem transformados em eunucos. Por quê? Esta visão que coloca o negro como um animal sexual já era construída por árabes séculos atrás. E essa visão que está presente aqui no nosso imaginário social. E não é por acaso que muitas mulheres brancas, como eu falei no vídeo anterior, por exemplo, querem casar, namorar com homens pretos por conta da existência desse imaginário do homem preto ser um homem viril, ter um pênis quilométrico, e etc. É uma visão racista. Mas isso é o fetiche que povoa o pensamento de muitas mulheres brancas. Por conta disso que muitas mulheres brancas sentem atração por homens pretos. Por exemplo, lembrando que homens pretos foram utilizados aqui no Brasil como reprodutores de escravizados. Inclusive mantendo relações sexuais com mulheres brancas. Mas isso também é estupro, família. Isso também é estupro. Porque quando você mantém relações sexuais com uma pessoa, seja ela quem for, sem o seu consentimento, isso é estupro. Isso é uma violência contra você. E muitos homens pretos aqui no Brasil, aqui nas Américas, foram violentados por mulheres brancas e por homens brancos também. Então, calma, quando alguma pessoa apontar o dedo para você falar vocês são responsáveis pelas suas próprias opressões, não. Não há um documento, para finalizar, eu estava falando isso com o Beno, não há um documento, eu desafio aqui alguém me apresentar um documento que diga que antes das invasões de árabes, de europeus, de eurasiáticos no continente africano, e já havia servidão no continente africano antes da invasão dessas populações externas, das populações invasoras, estrangeiras. Antes da invasão, há algum registro de que algum servo no continente africano, de Kemet, Kush e Punt, tenha sido vendido como escravizado para algum povo estrangeiro? Nunca. Não há documentos que nos autorizem a falar tal coisa, tal falácia. Não há. Então, só houve um processo sistemático de saída de africanos escravizados, servos ou não, para a Península Arábica, porque houve uma invasão de povos estrangeiros no continente africano pelos árabes, em primeiro lugar, a partir do século VII, e a partir do século XV, pelos europeus, portugueses, depois espanhóis, depois holandeses, belgas, alemães, franceses, ingleses e etc. E aí, depois de 400 anos de escravidão, houve a tal acumulação primitiva de capital. E o que esses caras vão fazer, esses europeus brancos, racistas, vão fazer? Vão usar todo esse dinheiro, todo esse lucro oriundo da escravidão e vão investir na sua revolução industrial. E o que vão fazer a partir daí? Vão modificar o modus operandi do capitalismo.
eles vão começar a colonizar o continente africano e explorar a mão de obra africana lá no continente africano e, em muitos casos, até escravizar africanos também no século XIX e no século XX, como a gente viu no Congo com o rei Leopoldo II, que matou 20 milhões de africanos, e ninguém coloca ele no mesmo patamar de Adolf Hitler. Sabe por quê? Porque o Hitler só matou branco. Aí, como diz o grande Aimé Césaire, Hitler só é tratado dessa forma negativa pelos europeus porque ele impôs aos europeus o mesmo modus operandi de colonialismo que os europeus impuseram aos povos africanos. Só por conta disso. Grande Aimé Césaire. Grande ancestral. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso online de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo e de letramento racial também. Aulas síncronas online comigo, estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Hot Tap África no Centro.